E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, que é o Pilha de Leitura e sim, estou de volta! Depois de muito tempo, voltamos aí pra gravar e já pra aproveitar, pegar esse gatilho aí, vamos fazer a tag dos 50%. Andei sumida daqui, mas não deixei de ler. Pelo contrário, eu tô lendo até mais, acho que por causa da quarentena, provavelmente. Então vamos falar um pouquinho aí das leituras que eu fiz esse ano, falando justamente da tag dos 50%. Então os melhores e os piores livros que eu li aí esse ano. E a primeira pergunta já é qual o melhor livro que eu li, e eu já vou começar roubando, olha só, porque não tem como eu falar um livro só, eu preciso falar de três, que foi a trilogia O Século, do Ken Follett. De fato, não tem como eu comentar de um livro só, falar do primeiro, falar do segundo, enfim, eu preciso falar dos três, porque foi sensacional, foi incrível. Todos os calhamaços que eu leio do Ken Follett são maravilhosos, não sei o que ele tem lá. Eu acho que se eu ler um livro curto dele, eu vou falar, que eu gosto dos calhamaços. Se vocês nunca ouviram falar da trilogia O Século, então a gente vai acompanhar de fato o século, né? Ele começa lá do comecinho, como começou, né? As coisas começaram para a Primeira Guerra, passa pela Segunda Guerra e depois anos 80, anos 90, enfim, até a queda do Muro de Berlim. Claro que tudo dentro de uma ficção, né? Ele cria personagens fictícios ali que fazem você se interessar mais, né, pelo que está acontecendo ali na história. A melhor continuação que eu li até agora é a segunda pergunta. Eu poderia falar alguma coisa da trilogia O Século, né? Mas não. Eu não li muitas continuações, na verdade. Eu li acho que só uma, mas foi uma que valeu a pena. Ensaio sobre a lucidez, do José Saramago. Então, pra quem não sabe, como eu por muito tempo não sabia, Ensaio sobre a cegueira tem uma continuação, que é esse aqui, Ensaio sobre a lucidez. Tinha lido Ensaio sobre a cegueira já há muito tempo atrás, aí fui ler esse daqui agora e... gente, esse livro era pra ter lido ano passado e acabei pulando e deixei pra ler agora. E nossa, incrível. Ele tem uma relação com o Ensaio sobre a cegueira, porque em algum momento traz uma personagem de volta de lá. A questão principal aqui é uma eleição. É o dia da eleição, as pessoas precisam ir votar, mas ninguém aparece pra votar. E aí, seria uma nova cegueira, né? De uma maneira diferente. Então, essa daqui é essa continuação, tanto quanto peculiar, mas sensacional, como Saramago, né? Daí tem algum lançamento do primeiro semestre, se de repente eu queria muito ler, vou ler, eu não li ainda. Mas eu não me lembro, assim, de nenhum grande lançamento que eu tava atrás. Eu tava muito atrás e de olho em alguns livros que tinham sido lançados ano passado, eu não tinha conseguido comprar, que foram a Biblioteca Eisner e Tina, da Graphic MSP. Então, mas eles não são volumes desse ano, né? São volumes anteriores. Já com relação agora ao segundo semestre, então, né, que é a próxima pergunta, o livro mais aguardado aí, mais esperado pelo segundo semestre, tem dois livros, um que é Grama, do Pipoca e Nanquim, que na verdade eu não tinha nem assistido o vídeo da Pipoca e Nanquim, porém, tanto que todo mundo me falou, nossa, que incrível, que incrível, que incrível, eu me convenci que era sensacional e fiz a compra na pré-venda, então... estamos aí aguardando. E o outro, como sempre, são as Graphic MSPs. Eu sei que vai sair, acho que a segunda do Jeremias, mas tem outras também programadas para o segundo semestre, então vou ficar de olho aí também nas Graphic MSPs. A pergunta 5 é o livro que mais me decepcionou. Já que do que eu mais gostei eu falei 3, então vamos aí falar 3 também das maiores decepções. Um não foi exatamente uma decepção, eu imaginei, já que eu não ia gostar realmente, que é o Como Agarrar uma Herdeira, desafio que eu participo de uma galerinha super bacana, e eu precisava ler um livro nesse estilo, eu escolhi esse. Foi difícil eu conseguir terminar, porque não é meu tipo de leitura, assim, nem é porque o livro é ruim de fato, que nem é só porque não curto mesmo. Um outro livro que eu achei que eu ia gostar, e eu não gostei, mas foi engraçado porque também foi de um desafio, e esse desafio era pra eu dar uma segunda opinião. Então alguém me falava de um livro que a pessoa não tinha gostado muito, mas que de repente fosse um livro polêmico, né, que pessoas gostam, pessoas não gostam, pra eu ler e ver se eu conseguia gostar. E eu achei que eu ia gostar. Foi até por isso que eu escolhi esse livro, que é o On the Road, do Jack Kerouac, um símbolo aí da cultura beatnik dos Estados Unidos. E eu super achei que eu ia gostar, mas também não foi. Era um cara aí fazendo uma viagem, não tinha dinheiro nenhum, e ele ia e voltava e tal. E consegui me prender assim na leitura, e também foi uma leitura que demorou pra eu conseguir terminar. Agora a terceira decepção foi decepção mesmo, porque eu não tava esperando. Foi um livro da Agatha Christie, o nome é Passageiro para Frankfurt. Não sabia muito porque quando é livro da Agatha Christie eu tento até
evitar sinopse antes de eu ler o livro, com medo de pegar algum spoiler e de repente estragar o mistério que vai ter no livro. Porém, antes eu tivesse lido a sinopse desse, porque na verdade o Passageiro para Frankfurt, ele é diferente, ele não é um mistério exatamente, ele envolve um pouco de política, é uma pegada diferente dos livros dela e não rolou. Em contrapartida, aí um livro que já me surpreendeu, que é a próxima pergunta. Na verdade, é um livro do ano passado, mas que eu deixei para ler esse ano, li no comecinho do ano, foi o Gastaria Tudo com Pizza, que é um livro também do Pipoca e Nanquim, de um autor brasileiro, um autor nacional, que é o Pedro Duarte, e é uma ficção científica, podemos dizer assim, é que o foco não é tanto na ficção científica ou qualquer explicação de como isso aconteça, mas ele viaja no tempo, basicamente. Foi uma surpresa porque eu não tava esperando nada do livro. E foi um livro que eu li muito rápido, que eu gostei muito e que sempre que eu tenho oportunidade eu indico pra alguém, que eu achei muito bacana. É uma leitura leve, é pra dar risada, é pra descontrair e bem bacana. Um novo autor favorito. Bom, alguém tenha lançado o livro no primeiro semestre, sei lá, não acompanhei muito isso não. Mas alguém que já é famosão, famosona no caso, porque é mulher, que eu não tinha lido nada e aí eu peguei um livro pra ler, é a Maria Valéria Rezende. Eu li O Voo da Guará Vermelha. Vocês acharam que eu ia falar o outro livro dela famosão, né? Não, eu li O Voo da Guará Vermelha e, gente, que livro sensível, que livro lindo, muito, muito lindo mesmo, assim. Eu nem esperava que eu fosse gostar, mas de uma delicadeza, uma forma como ela escreve, assim, me fez realmente querer ler tudo que essa mulher escreve, até lista de compra. A pergunta 8 é uma nova quedinha por personagem fictício, mas não tenho. Sinceramente, eu nem li romances, assim, histórias, né, que tenham qualquer descrição de um personagem super top, assim. Não tem nenhum que eu ame muito. Talvez de Menina de 20, mas de qualquer maneira não é um personagem assim super marcante pra mim. E a pergunta 9 é meu novo personagem favorito. Também não costumo ter muito assim, personagem favorito e tal. Eu poderia falar de mais de 10 aí de livros que foram marcantes nesse primeiro semestre, mas aí eu resolvi falar de um, até porque eu não ia citar esse livro em nenhuma outra categoria, eu achei que ele merecia estar aqui. A personagem então é a Tara, desse livro aqui que chama Vacas. O livro é bem bonitinho, assim, até tem uma vaca mesmo, mas não é vaca nesse sentido que o livro traz, tá? E a Tara é uma mãe solteira que faz uma coisa em público e acaba sendo filmada e o vídeo dela viraliza e ela bem que se lasca na vida, ela perde o emprego, vira a vida um inferno. E nossa, ela sofre pra caramba por conta desse único deslize, assim, dela, que nem uma coisa tão, assim... Porque a gente vê homem fazendo o que ela fez e não tem repercussão praticamente nenhuma, pelo menos negativa. Esse livro tem esse lado, né, de mostrar essas coisas que são diferentes para as mulheres. No começo ela fica bem chateada com isso, mas por fim ela tem aquela resiliência e dá a volta por si. Uma personagem bem bacana de um livro bem legal. A próxima, então, é um livro que me fez chorar. Olha, assim, muitas lágrimas, aquela coisa, assim, não me lembro. Livro delicado, livro sensível, assim, vou falar de dois. Um tem um nome que já é muito bonito. A Imensidão Íntima dos Carneiros, do Marcelo Maluf. Esse livro é meio que uma volta para a vida dele, para a infância e para ancestralidade do Marcelo Maluf, assim, ele traz de uma forma muito bonita. Então a gente descobre um pouquinho da história mesmo, é de uma certa forma uma autobiografia, sem ser uma autobiografia, da vida mesmo da família do Marcelo Maluf. Fala um pouquinho então, né, do avô dele e depois a vinda do avô dele pra cá, mas tudo que o avô dele tinha passado, assim, de uma sensibilidade muito linda. E é um livrinho curto, gente, rapidinho de ler. E o outro é um livro mais curto ainda, ele chama Mercadoria Mais Preciosa. Na verdade ele é um conto, uma fábula, né? O próprio subtítulo diz uma fábula. Ele é bem pequenininho, não tem nem 100 páginas. É uma história a mais, né, da Segunda Guerra, mas especificamente de dois bebês gêmeos aí que estão no trem indo pra Auschwitz. E aí tem uma história, mas nesse caso a história é bem bonitinha. Eu não vou dizer um final feliz, né, mas pra ser na Segunda Guerra tem até aqui um final ok. Aí um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre, nossa, fazia tempo que eu não ria assim com o livro, que eu nem me lembrava que a Sofia Kinsella escrevia assim tão hilariamente dessa maneira, que foi o Menina de 20. Menina de 20 fala de uma mulher que a avó dela faleceu, tia-avó, que era alguém que ela não tinha contato absolutamente nenhum, nunca tinha visto na vida, nem sabia, nem conhecia, mas ela foi no enterro, né, porque é aquela coisa de família, e aí no enterro o espírito dessa tia-avó
fica lá com ela e faz ela cancelar o enterro, faz ela fazer um monte de coisa e todo mundo acha que ela ficou louca, mas ela não ficou louca. E aí tem toda uma história, é super hilário, gente, e tem nada a ver com religião, de nada. É só realmente uma pincelada ali pra fazer o negócio ficar mais engraçado. Melhor adaptação cinematográfica de algum livro, né, que eu tenha assistido esse semestre e eu não me lembro de nenhuma. Não sei se eu assisti, eu não marquei em nenhum lugar, de fato eu não me lembro. Acho que o único filme, assim, de livro que eu assisti foi o Snowman, porque saiu na Netflix e eu não li o livro, então eu também nem posso comentar se foi um melhor que o outro. Minha resenha favorita desse ano, né, não tive. Não fiz nenhuma resenha, mas das minhas particulares, assim, que eu faço, conversando com amigos e tal, acho que o que eu falei melhor foi de um livro da Aleph que eu já vou mostrar pra vocês. Já vou mostrar porque também ele é o livro da próxima categoria, que é o livro mais bonito que eu comprei, assim, gostei muito desse projeto da Aleph, do Metrópolis. Gostei muito, ele é capa dura, né, essa edição preta, mas dentro também, né, o tamanho da letra, a margem e tudo dentro, as separações dos capítulos. A única coisa que eu senti falta mesmo aqui foi aquele marcadorzinho que vem junto, igual vem nos livros da Dark Side, mas fora isso, gente, o livro é perfeito. Temos também que salientar, foi uma tradução nova e assim, não encontrei erros de ortografia ou qualquer coisa assim, que algumas vezes a gente encontra em primeiras edições. Veio junto também com essa sacolinha aqui, posso usar para várias coisas, então gostei muito. E o outro volume que eu gostei muito, porque eu já estava assim de olho nele há muito tempo, só esperando baixar um pouquinho o preço, aí eu consegui pegar o preço um pouquinho mais baixo, mais uma promoção, tá, compensou, beleza, que é a Biblioteca Eisner, o primeiro volume, que é esse aqui, que chama Um Contrato com Deus. Esse daqui, como vocês podem ver, é a versão da Amazon, é um jacket, né? Ele abre. Temos essa capa aqui. E ele também vem com os personagenzinhos dentro que eu posso estilizar e colocar na estante. A última pergunta, então, são os livros que eu quero ler até o final do ano. Na verdade, eu tenho uma listinha aí de coisas que é pra eu ler até o final do ano, né? Alguns desafios que eu participo, então tem algumas leituras que eu sei que eu vou fazer. Mas fora essas leituras, né, coisas que eu quero porque eu quero, um é Os Criadores de Coincidências, que é um livro que já tá no meu Kindle há muito tempo, que eu tô enrolando com a leitura. Sempre só vejo resenhas positivas. E é bem interessante porque o autor é israelense. É uma leitura, assim, com certeza vai ser diferente. Um outro aí que eu também tô enrolando é O Homem que Matou Machado de Assis. Como esse ano eu tenho lido um pouquinho mais de Machado, eu acho interessante também já dar uma engatada aí nesse outro. Então vamos ver se até o final do ano eu leio. Também quero terminar as coleções, né, que eu tô lendo, o Boa Noite Pum Pum e o Innocent, já que eu tô na metade mais ou menos de cada um e tá na metade do ano, então eu acredito que vai dar tempo de terminar os dois. E como eu assisti, final de semana eu assisti a série Cursed da Netflix, que é sobre tempos do Rei Arthur, né, enfim, eu fiquei com muita vontade de ler As Brumas de Avalon, né, na verdade finalmente ler As Brumas de Avalon. Fiz uma tentativa há muito tempo atrás, primeiro volume, e não rolou muito na época, mas eu acho que hoje em dia já vai ler e fiquei com vontade, então talvez eu encaixe aí As Brumas de Avalon também. Eu tenho ainda da edição que são os volumes separados, né? Aquela primeira edição mais antiguinha, de capa mole e tal. Vou ler neles, são 4 livrinhos separados. Que tem uma edição nova muito bonita, né? Mas, bom, tem aquela lá e ok. Aí vou ler, vou tentar ler. Quero ler, enfim. Vamos ver como que vai ser. Bom, pessoal, é isso, né? Essas foram aí as minhas leituras favoritas e não favoritas do primeiro semestre. E eu quero saber de vocês. Vocês, o que vocês leram? Qual foi o melhor livro que vocês possam me indicar para eu encaixar também nas leituras até o final do ano? Deixa aqui nos comentários, a gente vai comentando um pouquinho mais. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber as notificações dos vídeos, que agora vai ter direto. E também seguir nas outras redes sociais. A gente tem o Scoob, tem o Face e agora o Instagram também. Obrigada, até a próxima. Tchau!